Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar então nossa aula de física, beleza? Vamos continuar então nossa caminhada na parte de estática e equilíbrio, beleza? Seguinte, né? Lembrem-se que depois da aula vocês devem responder o questionário, tá? Vamos lá, vamos começar lembrando, tá, da aula anterior, né, sobre as definições do que era um sistema em equilíbrio. Então, inicialmente a gente começou dizendo que para o equilíbrio, né, a definição de equilíbrio ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com a falta de aceleração tanto na translação quanto também na rotação. Então nós temos equilíbrio quando não temos aceleração tanto na translação quanto também na aceleração. Beleza? E o seguinte, nós tínhamos dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, tá? Que era então na área da estática, que quando o objeto, além de não ter aceleração, ele também não tem velocidade, ele fica em repouso. E também o equilíbrio dinâmico, que ocorre, né, quando, apesar de não ter aceleração, tem velocidade. Beleza? Outras definições de equilíbrio, né, classificações de equilíbrio, eram então as classificações de equilíbrio estável, equilíbrio instável e equilíbrio indiferente. Beleza? Depois disso, nós aplicamos então todos esses conceitos no equilíbrio de um ponto material. O equilíbrio de um ponto material. E o que era um ponto material? Um ponto material, né, que foi considerado então inicialmente, é um corpo, né, cujas dimensões não interferem no estudo do fenômeno. Beleza? É um corpo tão pequeno que ele parece um ponto. Então aqui a Terra, né, que é enorme, mas se você for pegar numa perspectiva muito distante, a Terra ela pode parecer um ponto. E aí você pode desprezar todas as dimensões que a Terra tem, por exemplo, e considerar ela como sendo um ponto material. E no caso de um ponto material, o que a gente verificou? Que não existe rotação, só existe a translação. Porque um ponto rotacionar, se ele rotaciona, eu nem vou conseguir ver. Então como que eu vou considerar um cálculo na rotação se eu não consigo nem ver, nem perceber ele rotacionando? Beleza? Eu só considerei então a aceleração da translação. E com esse raciocínio, o que eu verifiquei? Eu verifiquei que para um ponto material estar em equilíbrio, tá? A força resultante sobre ele deve ser zero. Eu não devo ter aceleração na translação. Consequentemente, a minha força resultante é zero. Tá? Isso então na aula anterior. Revisão da aula anterior. Agora o seguinte, galera. Como segundo passo, a gente pode se perguntar: professor, mas se o sistema não for um ponto material, e se o sistema for um corpo grande, um corpo onde eu tenho que considerar também, tá, as dimensões do corpo, o que eu vou ter? Nesse caso, tá, slide 56, nesse caso nós vamos ter então o equilíbrio dos corpos extensos, beleza? Então até agora foi considerado um ponto material. Agora vamos considerar os corpos extensos, beleza? Que são corpos, então, que têm dimensão. Mas, além disso, a gente não vai considerar um corpo que pode se deformar, tá? A gente não vai considerar uma gelatina, por exemplo, que pode ficar se deformando. A gente vai considerar corpos extensos, mas além de corpos extensos, vamos considerar apenas corpos rígidos, beleza? São corpos, né, que não se deformam, beleza? Olha esse prédio, por exemplo, inicialmente. Né? Inicialmente ele era um corpo rígido, mas depois que foi feita aqui a implosão, né? A explosão do prédio, o que aconteceu? Ele se deformou. E assim que ele se deforma, ele deixa de ser um corpo rígido. Beleza? Então, a gente vai considerar agora o equilíbrio, né, de corpos extensos, mas dentro dos corpos extensos, apenas os corpos rígidos, beleza? Como, por exemplo, aqui o cachorrinho, né, equilibrista, que está se equilibrando aqui na corda bamba, tá? Temos aqui também, né, o equilíbrio aqui de um rapaz passando de um prédio para o outro, tá? Que loucura, né? E o pessoal utiliza aqui também essas varinhas, né, para facilitar o equilíbrio. E a gente pode até responder depois por que se utiliza essa vara aqui, né? Qual que é o papel da vara para ajudar no equilíbrio. Beleza, galera? Então vamos lá, então. Equilíbrio de corpos extensos. Bora lá.
Slide 57. Então é o seguinte, galera. Quando nós tratamos de corpos extensos, nós não conseguimos escapar da definição do que seria o centro de gravidade e o centro de massa de um corpo. Porque é o seguinte, né, o corpo ele é extenso. Pega aqui um bloco, né, gigante, por exemplo. Aonde, por exemplo, né, que a força-peso vai ser aplicada nesse bloco aqui. Cada pedacinho do bloco tem uma massa. E a força-peso ela age na massa. Ela vai agir em cada parte do bloco. Tá? Pega uma pessoa aqui, tá? Extensa. A gravidade ela vai agir tanto no braço, na cabeça, na perna e assim por diante. Mas será que eu consigo simplificar o problema? Será que eu consigo dizer que a gravidade ela age apenas em um ponto e eu consigo transformar aquela pessoa que é extensa, né, que tem um corpo extenso, em apenas um ponto? Existe, tá, essa simplificação. Beleza? Foi descoberto isso com experiências, beleza? Nada da cabeça das pessoas, isso aqui é feito no laboratório, então, há muito tempo atrás, que eu consigo pegar um corpo extenso, um corpo que é grande, e eu consigo simplificar o problema verificando que a gravidade ela age em todos os pontos, tá? Mas eu posso simplificar isso e demonstrar que o corpo equivalente, né, a gravidade ela age de maneira equivalente em apenas um ponto. Tanto faz eu considerar todos os pontos e somar todos eles, ou considerar apenas um único ponto. E esse ponto aonde a gravidade vai agir, tá, esse ponto equivalente, vai chamar de centro de gravidade, tá, abreviado por CG, ou também é chamado de baricentro. Então, é o ponto de aplicação da força-peso em um corpo extenso. Então, se eu pegar o corpo que ele é grande, é equivalente eu dizer que a gravidade vai agir em apenas um ponto, que vai ser o centro de gravidade. Beleza? É o centro de gravidade. No ser humano, a gravidade ela vai agir, tá, de maneira equivalente apenas no centro de gravidade, que vai ser localizado aproximadamente, adivinha onde? No umbigo. Beleza? O centro de gravidade das pessoas é aproximadamente no umbigo. Beleza? Então eu posso simplificar todo o ser humano, né, quando eu falo de gravidade apenas, tá? Eu posso simplificar todo o ser humano como sendo um único ponto aonde a gravidade age, que vai ser no, mais ou menos no umbigo. Beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Centro de gravidade é o ponto de aplicação da força-peso em um corpo extenso. Eu consigo transformar um corpo extenso, para a gravidade apenas, tá, em um único ponto. Um ponto material, que eu já vi na aula anterior. Beleza? E esse ponto vai estar localizado aonde? No centro de gravidade. Beleza? Ligado ao centro de gravidade, eu também tenho o chamado centro de massa. Beleza? O centro de massa é o seguinte. Então eu tenho uma pessoa, por exemplo, lá que pesa 50 kg. E essa massa da pessoa, de 50 kg, ela está distribuída no corpo inteiro dela. Na cabeça, nos braços, na perna e assim por diante. Tá? Eu posso fazer uma coisa muito parecida que eu fiz com a gravidade para a massa. Eu posso simplificar essa pessoa que tem a massa distribuída por todo o corpo dela, tá, para um único ponto equivalente, que vai ser então o centro de massa, que vai ser o ponto no qual podemos considerar toda a massa de um corpo extenso. Eu consigo simplificar toda a pessoa, toda a complexidade da distribuição da massa da pessoa, tá, para um único ponto, que é o centro de massa. Isso é importante fazer, porque pega, por exemplo, lá, vamos pegar exemplos de pessoas, tá? Pega um corredor ou uma corredora de 100 metros rasos. Os corredores, né, eles têm as pernas muito grossas. São corredores, são pernas musculosas, assim, né? O que acontece? A maior parte da massa vai estar onde? Vai estar nas pernas. Agora você pega esses caras de academia, às vezes, né, que vão para academia aí, e os caras vão lá malhar só a parte de cima do corpo, né? Os caras malham a parte de cima do corpo, ficam musculosos, né? Braço musculoso, peito musculoso, não sei o quê, mas o cara esquece de malhar a perna. O cara fica como? Ele fica uma coisa gigante lá em cima, tá? E a perna, né, fraquinha, raquítica, beleza?
Então, a distribuição de massa desses caras é maior em cima e menor embaixo. Já os corredores, né, de 100 metros rasos, as pernas são mais grossas. A massa vai estar mais nas pernas. Então é complicado quando analiso uma pessoa da perspectiva, né, da distribuição de massa dela. É melhor sempre eu conseguir fazer o quê? Simplificar o problema. E quando eu considero o centro de massa, eu esqueço aonde que vai estar a maior parte do músculo, ou da gordura, e assim por diante, tá? Ou do osso. Eu considero apenas o centro de massa ou o centro de gravidade. Beleza? Então, centro de gravidade é aonde age a força-peso no objeto. É uma simplificação de um corpo extenso. Centro de massa é onde nós podemos então simplificar o problema em relação à massa. Uma simplifica em relação à gravidade, a outra simplifica em relação à massa. Professor, mas poxa, agora eu não entendi, porque a gravidade ela está ligada com a massa. Né? O corpo ele tem um peso porque ele tem massa. Esses pontos são diferentes um do outro? Tá? A ideia é o seguinte, tá? Para não complicar, é o seguinte: se a aceleração da gravidade ela não for modificada, ela não se modificar, os dois pontos são os mesmos, beleza? Então, se a gravidade ela não se modificar no espaço, os dois pontos estão localizados no mesmo lugar, beleza? Então, se a aceleração da gravidade for homogênea, ela não modificar no espaço, né, ela for uniforme, os dois pontos estão localizados no mesmo lugar. Beleza? Professor, e na Terra isso acontece? Acontece. Beleza? Então, para a gente, na Terra, o centro de gravidade e o centro de massa, eles estão localizados no mesmo lugar. Beleza? Estão localizados no mesmo lugar. Então, para uma pessoa, tá? Mais ou menos, então, o centro de gravidade e o centro de massa estão localizados, tá? Aproximadamente no umbigo da pessoa. Beleza? Estão localizados no mesmo lugar. E por que eu tenho que saber disso, professor? Porque é o seguinte, vamos lá, slide 58. A partir disso, tá, eu consigo definir, então, as possibilidades de equilíbrio de corpos simplesmente apoiados. Professor, o que é um corpo simplesmente apoiado? É um corpo no qual só age a força-peso e a normal. Então é um corpo que vai estar apoiado e não vai ter nada segurando ele do lado ou em cima, tá? Só vai estar ele e o chão, beleza? E a ideia é o seguinte, como que eu posso saber se esse corpo ele vai tombar ou vai continuar de pé? Beleza? Vamos ver então. Pega aqui então um corpo que ele é deformado, tá? Um pouquinho para a diagonal. Se a gente for calcular qual que é o centro de massa dele e também o centro de gravidade, vai ser mais ou menos no meio dele aqui. Aqui vai ser o centro de massa e o centro de gravidade dele. Então aqui vai agir, né, a força-peso dele. O que acontece, galera? Se você traçar uma reta vertical, tá, que passa pelo centro de massa, e essa reta vertical ela estiver dentro da linha de base do corpo, que é, eu traço aqui qual que é a base do corpo, tá? Qual que é a base que encosta no chão aqui. E se essa linha vertical estiver na linha de base do corpo, o corpo ele não tomba, beleza? Então a reta vertical, né, que contém o CM passa pela base de apoio. O corpo ele não tomba. Se a reta vertical estiver aqui, o corpo não tomba. Beleza? Olha aqui agora, de segundo caso aqui, ó. A reta vertical, tá, passa também pela base do corpo aqui. O objeto não tomba. Aqui ele está, né, no plano horizontal, né? Aqui ele está numa mesa horizontal, aqui numa mesa diagonal. Vai tombar esse corpo? Não, porque a reta, né, passa pela base. Ó, passa pela base aqui, ele não tomba. Agora o seguinte, se essa reta vertical, né, ela passar bem no limite aqui da base, tá vendo aqui, ó? Tá bem aqui, ó, a base está acabando e a reta vertical passa ali bem pertinho, tá? Esse corpo ele não vai tombar, mas ele vai estar na iminência de tombar. Se você encostar nele um pouquinho, ele cai. É como se fosse aquele equilíbrio instável da aula passada. Se você encostar um pouquinho, ele tomba. Beleza? Aqui um outro exemplo, ó. Aqui numa mesa, né, diagonal. Está o objeto aqui, o centro de massa dele, a reta vertical passa
bem no limite da base dele. O objeto ele pode então tombar. Ele está na iminência de tombar. Se você encostar nele, ele tomba. Beleza? Professor, e se o centro de massa, né, for mais para a minha direita ainda, a ponto que a reta vertical que passa por ele está fora da base? Nesse caso, o meu corpo ele tomba. Tá? Nesse caso, o meu corpo ele vai tombar. É uma situação que não está em equilíbrio. Ele vai aqui rotacionar e ele vai tombar. Beleza? É equilíbrio estável, equilíbrio instável, e aqui não está em equilíbrio. Se soltar o corpo aqui, ele vai cair. Tá? Isso aqui é importante, por exemplo, para caminhão, né? Imagine que você tem um caminhão, seja um caminhão aqui visto de frente ou de trás, tá? E você vai numa estrada que está inclinada. De acordo com a inclinação, né, do carregamento do caminhão também, o centro de massa ele pode estar mais para cima ou para baixo e o caminhão pode o quê? Tombar. Beleza? Então tem que tomar cuidado aqui para distribuir certinho a carga dentro do caminhão para que eu sempre obedeça essa relação aqui, tá? E o caminhão não tombe. Um outro exemplo legal seria aquela torre, a Torre de Pisa. Lá não é um corpo simplesmente apoiado, porque a torre, né, ela não está, pelo que eu saiba, não está só em cima do chão, né? Ela tem um alicerce que vai para baixo aqui do chão. Então tem mais forças atuando além da força normal e a força peso. Mas nesse caso também se trata de um caso de equilíbrio, porque se eu for traçar aqui, né, a reta vertical aqui que passa pelo centro de massa, tá? Ela vai estar localizada na base da Torre de Pisa. Por isso que ela não cai. Se essa reta, né, se a torre fosse mais inclinada e essa reta passasse, por exemplo, para fora da base, a torre poderia cair, tá? Beleza, galera? Fechou? Vamos lá, vamos continuar então. Então, pessoal, o slide 59, tá? Dois exercícios bem legais que eu quero que vocês façam aí em casa, tá? E testem, beleza? Seguinte, depois também me expliquem o porquê acontece isso. Vamos lá. Exercício 492. Justifique por que uma pessoa sentada conforme a figura, beleza? Mantendo o tronco e as tíbias vertical e os pés no piso. Importante, faça o teste em casa, tá? Mas as tíbias, né? Aqui, ó, o osso da canela, tá? Deve estar então perpendicular ao chão, na vertical, tá? E também o tronco. Uma pessoa que está dessa maneira, ela não consegue se levantar com um esforço próprio. Se julgar necessário, faça um esquema para auxiliar sua explicação. Explique então por que uma pessoa que está com as tíbias, né, na vertical e o tronco também tem que estar, beleza? Ela não consegue se levantar sozinha. Por que será, pessoal? Então é o seguinte, vamos lá, vou explicar para vocês. Vocês tentem fazer, beleza? Por que a pessoa não consegue se levantar sozinha? Porque o centro de gravidade dela, tá, o centro de massa, está localizado aproximadamente no umbigo. Beleza? E se eu for traçar, tá, a minha reta, né, vertical que passa pelo centro de massa, vai estar onde? Vai estar passando aqui, na cadeira. E vai estar fora da onde? Fora da base. Tá? Vai estar fora da base. É aquela situação que se não tivesse a cadeira, a pessoa iria tombar, beleza? Porque então o centro de massa, né, a reta que passa pelo centro de massa está localizado fora da base, beleza? Agora aqui é o seguinte, essa aqui é para vocês, tá? Vocês tentem ver, se não conseguirem responder, vocês vão aqui, ó, no slide 60 vai estar a resposta. Qualquer coisa também me procurem no atendimento síncrono, isso vai estar para vocês no questionário. Seguinte, outra experiência para vocês fazerem em casa. Rafael gosta de fazer pegadinhas com seus colegas. Ele começou demonstrando um exercício físico de flexibilidade, tocando nos pés sem dobrar os joelhos, figura 1. Então o Rafael é um cara muito ali flexível, né? Ele consegue encostar a mão dele lá nos pés. O bem-humorado Rafael, com ar de gozação, disse que seus colegas não seriam capazes de fazer esse exercício sem perder o equilíbrio do corpo. E, por isso, daria a chance deles realizarem um exercício encostados na parede. Figura 2. Então, Rafael fez um desafio para eles. Falou o seguinte, ó, quero que vocês façam isso, mas na parede. Beleza?
Esse procedimento proposto por Rafael, em vez de auxiliar, dificulta ainda mais o equilíbrio corporal da pessoa, pois a parede faz com que... Então é o seguinte, se você se abaixar aqui na parede, você vai ver que vai ter muito mais dificuldade em ficar em equilíbrio, beleza? E o porquê que isso acontece? Por que vai ter mais dificuldade em ficar em equilíbrio na segunda situação do que a primeira? Uma coisa importante, eu quero que vocês se agachem aqui, tá? Com os pés rente à parede, beleza? Vocês se agachem, façam com os pés rente à parede e, por favor, tentem se levantar sozinhos. Quero ver se vocês conseguem se levantar sozinhos. Beleza, galera? E depois respondam. Se não conseguirem saber o porquê, me procurem no atendimento síncrono. Fechou, galera? Seguinte, pessoal. Ficamos por aqui hoje, tá? Qualquer dúvida me procurem, beleza? Não esqueçam de fazer o questionário. Passar bem. Ótima semana, galera. Se cuidem. Valeu!